Opa, senta aí que vem história. Hoje a gente vai conhecer um pouco aí, vai entender um pouco o nascimento de um país. Vamos ver então como que surge o Estado de Israel e a participação aí que teve fundamental nesse processo de um cara chamado Oswald Spiegelman. Bora lá! Essa história começa em fevereiro de 1947, quando a Grã-Bretanha solicita aí junto à ONU uma resolução essa questão aí da Palestina. Lembrando que desde o final da Primeira Guerra Mundial, desde 1920 ali, que a Grã-Bretanha que administra ali a região da Palestina e a região que continua, não começa aí, né, com a questão da administração inglesa, continua, como há muitos e muitos séculos, apresentando sérios problemas aí, conflitos entre árabes e judeus, né? Então, passou aí a década de 20, passou a década de 30, veio a guerra e tal, e né, a Grã-Bretanha tapando o sol com peneira, fazendo o que podia ali na região, mas, enfim, né, em fevereiro de 1947 ela pede uma solução para a ONU, pede para a ONU então intermediar esse caso. Bom, é nomeada uma comissão aí com representantes de 11 países em tese neutros, né, que iriam estudar, né, mapear essa questão, iriam em loco, né, iriam então para a Palestina, ouvir todos os envolvidos nesse lado para daí ver como que daria, que solução que daria, né, para se buscar nesse sentido. Aí é que já começou a questão. Quando essa comissão, então, né, como eu falei, envolvendo representantes aí de 11 países, chega na Palestina, os judeus vão falar, vão soltar, para ouvir, né, os envolvidos, os judeus vão falar, vão soltar o verbo, vão falar de tudo sobre a sua situação. Lembrando, 47, fazia 2 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Os judeus, né, fugidos do nazismo, poderiam finalmente voltar para o seu país, mas não tinham um país para voltar. Então, para eles a questão era urgente, para eles a questão era séria, eles jogavam, né, tudo, todas as suas esperanças, então, né, nessa iniciativa, nessa questão de conseguir um país para si. Eles, então, quando ouvidos, falaram de tudo. Os árabes, né, então, quando foram ter o direito da palavra, adotaram aí a estratégia do silêncio, se calaram, né, disseram que não iriam cooperar com essa iniciativa, não dispostos a ceder 1 centímetro sequer de território para os judeus. Bom, então já deu para ver no que deu esse trabalho, né, dessa comissão. Tem todo um lado da história e o outro que boicotou, que não fez, que não ajudou em nada. A questão vai então para a ONU, né, volta para a ONU, como foi o acordado, e marca-se ali, né, no dia 26 de novembro, seria o dia da votação para se resolver esse problema, para a criação de um Estado, então, judaico, judeu na região, para a criação aí do Estado de Israel. O que vai acontecer 26 de novembro, né, antes, é a véspera de feriado, né, Thanksgiving, ação de graças e tal. Naquele dia 26 de novembro, pelas contas dos judeus, eles não teriam ainda um número seguro, uma margem segura de votos para encarar então essa votação nesse dia. Então eles preferem adotar a estratégia de protelar até que conseguissem nas negociações, nos contatos, nas articulações políticas, um número seguro, porque seria uma votação só, né? Eles não queriam colocar aí, né, a perder essa oportunidade de ouro para eles. Foi aí que brilharam então as figuras, principalmente de Nahum Goldman e de Davi Ben-Gurion, né, grandes articuladores aí responsáveis, né, encarregados por conseguir então esse número de votos necessários. O Nahum Goldman contou depois aí que a tática dele foi para protelar, né, foi a seguinte: ele foi passando em cada um dos aliados que ele tinha, dos votos sim, né, que o Estado de Israel tinha, pedindo para que alongassem ao máximo o seu discurso para que a sessão, para a votação não ocorrer naquele dia, né? Então ele conta que pediu até para, olha, se possível, para incumpridar o discurso, recitem trechos da Bíblia e tal, que é para a gente ganhar mais um prazo. E foi o que aconteceu, né? Então passou-se o dia todo em discursos e tal, a votação acabou não acontecendo naquele dia,
E no dia seguinte seria o feriado aí de Ação de Graças e, antes de encerrar, o dia 26, então, o representante francês pediu mais 24 horas de prazo para analisar a questão. Então, aí os judeus acabaram ganhando mais 2 dias aí para articulações. É nesses 2 dias aí que o Nahum Goldman, principalmente também o Davi Ben-Gurion, que acabou se tornando o primeiro administrador do novo país, primeiro governante do novo país, né, quando surgiu, intensificaram seus contatos, principalmente com aqueles ali indecisos e com aqueles que estavam para votar, para não votar, né, para se abster da questão. Então, nesses 2 dias de prazo aí, foram dias de intenso trabalho aí para conseguir mais votos para a criação do Estado de Israel. E é aí também, quando a gente falou ali, né, no dia seguinte a feriado, e depois o representante francês conseguir entrar com um pedido de mais 24 horas, isso só foi autorizado por causa, aí sim que entra a figura que eu falava antes ali do Oswald Spider, o Oswaldo Aranha, né? Nossa, Oswaldo Aranha aqui, brasileiro, gaúcho de Alegrete, o cara que tinha apoiado, tinha participado, mais do que apenas apoiar, ele participou da Revolução de 30, que acabou colocando Getúlio Vargas no poder. Depois, ele já tinha sido deputado estadual. Depois ele acabou também sendo ministro do Vargas, ministro da Justiça, ministro da Fazenda e das Relações Exteriores. E quando acaba era Vargas em 45, aliás, antes disso, né, ele foi um cara que foi fundamental desde o início, né, desde aquela polarização política que acontece na década de 30 entre extrema direita e extrema esquerda. Ele foi um cara, ele era um americanófilo de carteirinha. Ele desde o início ele dizia que o governo Vargas, que o Brasil tinha que ir para o lado dos Estados Unidos, que tinha que fugir desses totalitarismos europeus e tal. E então foi um grande articulador, né, para a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Estados Unidos. Claro, teve a questão dos submarinos e teve a questão da Companhia Siderúrgica Nacional, que é assunto para um outro vídeo, uma história longa. A gente está abrindo aqui um parêntese no meio do Estado de Israel para falar do Oswald Spider, do Oswaldo Aranha. Mas o que ele tem a ver, né, com tudo isso? Ele estava presidindo a Assembleia na ONU como representante do Brasil, indicado, né, pelo sucessor do Vargas, pelo general Eurico Gaspar Dutra, presidente eleito, né, em 45, após o final da era Vargas. Ele estava presidindo essa sessão, era ele que coordenava os trabalhos. Né? Então, quando ele, naquele dia 26, disse, olha, por hoje não vai dar para a gente votar, amanhã é feriado, e a representante francesa levantou a mão, oui, madame, não, quer dizer, levantou a mão pedindo aí mais 24 horas para analisar a questão direitinho, ele que concordou. Então, fechado parênteses, né? Passados esses 2 dias, então, vem a sessão de votação da criação do Estado de Israel. Israel, os representantes ali já, os judeus, né, já eufóricos, que já tinham garantido ali o número de votos necessários, vieram representantes árabes pedir adiamento. Ele, não dá mais para a gente adiar a questão. E o que ele responde? Ele vai dizer o seguinte... Onde é que tá? Aqueles em favor dirão sim, aqueles contra dirão não, e aqueles que se abstêm sempre sabem o que dizer. Então declarou aberta aí a sessão de votação para a criação do Estado de Israel. No total levou aí 3 minutos ali, né? Votar, dizer se era a favor ou não, levantar a plaquinha e tal. E abstenções. Essa sessão levou ali pouco mais de 3 minutos e acabou contando com 13 votos contra a partilha da Palestina, 10 abstenções, número eu tenho que dar uma coladinha porque, né, professor de história, e 33 votos favoráveis. O Reino Unido, né, na verdade, que foi quem propôs a ação, quem estava administrando a região, estava de saco cheio de administrar a região, foi um dos que se absteve até, né, não votou. Vamos ver cada caso, né? Então, abstenções, não votaram nem sim nem não. Em ordem, né? Argentina, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Honduras, Iugoslávia, México e Reino Unido. Se abstiveram, não quiseram votar. Tailândia, ausente.
Também compareceu. Contrários à partilha, né? Não quiseram apoiar. Afeganistão, Arábia Saudita, Cuba, Egito, Grécia, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Paquistão, Síria e Turquia. Maioria aí árabes, né? Tirando ali Cuba, Grécia e tal, né? Maioria países da região mesmo. E, portanto, né, os que apoiaram, os que votaram pelo sim, além do Brasil, obviamente, África do Sul, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Estados Unidos, Filipinas, França, no início da questão, antes dos 2 dias, estava pelo não. A França é um dos casos que foi, não é que esse abstém passou pelo lado deles, ia votar no não, né? E de tanto contato com políticos locais e tal, acabou virando voto. Tá? Guatemala, Haiti, Holanda, Islândia, Libéria, Luxemburgo, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, República Dominicana, Suécia, Tchecoslováquia, Ucrânia, União Soviética, Uruguai e Venezuela, todos esses então responsáveis pela criação do Estado de Israel. Questão então, né, que acabou sendo decidida, aprovada, né, nessa Assembleia da ONU no dia 29 de novembro de 1947, nascia ali o Estado de Israel e o Estado palestino na região acabaria surgindo até hoje, estamos aí em 2020, ainda não foi criado um Estado correspondente ao de Israel, um Estado palestino. Ao longo das décadas, ao longo dos anos aí de Guerra Fria e pós-Guerra Fria, né, foram inúmeras guerras, né, a gente vai em outros vídeos, aí a gente vai retomar essa questão. Primeira guerra, já a Guerra da Independência, em seguidinho da criação do Estado de Israel, Guerra de 6 Dias, Yom Kippur, a gente vai abordando essas questões aí oportunamente, né, para o vídeo não ficar muito longo. A gente compartimenta em vídeos menores, depois organiza tudo numa playlist. Beleza? Para hoje, né, a ideia era entender como nasceu, né, o Estado de Israel. Certo? Curtiu? Aí embaixo aí, te inscreveu, se ainda não é inscrito, compartilhou, mandou para os amigos, ativou o sininho, aquela coisa toda. Então, até o próximo.